aí da pauta, que é o relator da PEC, que limita os poderes do STF, o Supremo Tribunal Federal, senador Esperidião Amin, lá do PP de Santa Catarina, que afirmou que o projeto é bom para a segurança jurídica no país, na medida em que ajuda a desmonocratizar a corte. Amin disse que a medida não pretende tirar os poderes dos ministros do STF, mas reforçar os poderes do colegiado. Criticou ainda a forma como uma decisão monocrática pode ser utilizada pelos ministros em benefício próprio. E aí, hein, Diogo? Gostei da expressão que ele inventou, desmonocratizar. Interessante, não tornar monocrática, né? Eu não sei, eu acho, já falei aqui mais de uma vez, eu acho que essa PEC ela é válida, não tenho nada contra ela, mas ela é muito mais jogar para a plateia do que qualquer outra coisa. O efeito vai ser muito pequeno. Eu sei que tem gente falando, imagina, Diogo, você vai deixar então decisões de um único juiz do Supremo mudarem toda a vontade de 600 pessoas praticamente no Congresso e mais o presidente sancionando a lei? Eu digo, por incrível que pareça, isso sai nos jornais, mas isso é absoluta minoria. E nada impede dos juízes do Supremo tomarem as mesmas decisões, só que em grupo. Então, na prática, vai mudar muito pouca coisa, isso que eu acho. Não é isso que vai trazer segurança jurídica. Esse é o ponto que eu quero trazer. Não tenho nada contra, absolutamente nada, acho que ela é válida, mas não é isso que vai trazer a segurança jurídica que o país tanto precisa. Bom, Diogo, ainda falando sobre esse assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira, segundo ele, não viu nada demais na proposta de emenda à Constituição que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Ela foi aprovada, essa emenda, pelo Senado na última quarta-feira, né? E, em suas palavras, o ex-presidente disse aos jornalistas que o Senado decidiu. Não viu nada demais na PEC, o que diz a PEC, traduzindo para todo mundo entender. O que 594 debatem ao longo de anos e depois o presidente sanciona ou veta e o Congresso derruba ou veta. Eles não querem que uma pessoa apenas decida e derrube o trabalho dessas quase 600 pessoas. Continua a sua análise, então, nesse ponto de vista, né? Pois é, a gente está aqui para buscar não fazer torcida e sim tentar fazer a análise o mais clara possível, né? Nesse aspecto, eu concordo integralmente com o ex-presidente Bolsonaro. Como já concordei muitas vezes aqui com o ex-presidente Lula e já discordei muitas vezes dele e também do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, para mim é aquilo que me parece sensato, real, dentro da realidade, para o bem do Brasil, é o que a gente deve defender. Nesse caso, não tem nada demais. Realmente não tem nada demais. Vamos deixar bem claro, para não evitar qualquer confusão, que eu estou vendo que existe um certo burburinho nesse assunto aí. O que essa PEC diz, e eu insisto, é muito pouco para as mudanças que são necessárias, mas o que ela diz é simplesmente aquilo que for votado no Congresso, ou seja, Câmara dos Deputados, 513 deputados, mais no Senado Federal, 81 senadores. Aí vai a sanção do presidente. Ele sanciona ou não sanciona. Isso volta, vai ser ratificado ou retificado pelo Congresso e vira lei. Eventualmente, essa lei pode infringir a Constituição, pode, porque em grupo todos podem errar. E aí é a hora do Supremo Tribunal Federal entrar, depois de provocado por algum ente da federação ou o AB ou alguns outros órgãos que podem fazer isso, alegando, ou até um eventual réu, num caso que alegue inconstitucionalidade daquela lei, o Supremo vai julgar e se achar que é inconstitucional, a lei não tem valor, porque nenhuma lei pode ir contra a Constituição. E a única coisa que essa PEC faz é dizer, ok, o Supremo tem o poder da decisão, mas nós queremos que ela seja tomada em grupo pelo colegiado do Supremo e não só por um único juiz. Faz todo sentido. Mas, de novo, essa mudança é muito pequena para resolver inúmeros problemas que a gente tem de um inchaço muito grande do Supremo Tribunal Federal por causa da Constituição, e isso deveria ser resolvido depois de um debate longo, não na correria do final do ano, e não, como eu já disse aqui, só para dar mais visibilidade ao presidente do Senado e mais alguns senadores.
Bom, Diogo, um terceiro tema aqui é que o governo deseja incluir no orçamento de 2024 pagamento de passagens aéreas semanais para os 38 ministros de Estado na Esplanada e para os 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal. Não será necessário justificar a viagem com algum compromisso de trabalho, ou seja, essas passagens poderão ser usadas para o lazer dos ministros usando os bilhetes para retornar a seus estados de origem. E aí, hein? Você viu, né? Não precisam justificar as passagens. Elas podem ser para qualquer finalidade. Não é para ir e vir do trabalho, não, porque isso eles têm feito nos jatos. A gente chama de jatinho, mas são jatões. São aviões, os menores são do tamanho dos aviões, de muitos aviões comerciais que a gente pega para voar por aí, e maiores do que, por exemplo, o que a gente pega para ir de Manaus para Santa Isabel do Rio Negro. Então, de jatinho não tem nada, né? Mas é para que eles tenham o direito de viajar nessas férias, no fim de semana, eventualmente ao trabalho, quando, digamos, um ministro está em Manaus, por alguma razão, e vai fazer uma visita, uma inauguração que não seja oficial, vai participar de uma inauguração municipal ou estadual, portanto a presença dele não é oficial, em Tefé, digamos. Aí ele vai pegar esse avião e vai poder comprar passagem sem explicar por quê. Ou mesmo para o aniversário do cunhado, da cunhada, seja lá de quem for, em alguma outra cidade. Para mim é mais uma daqueles absurdos que eles fazem, porque quando você diz sem medida, você imagina a quantidade de passagens que não vão comprar, não só para eles, como para a família também, e muitas vezes para assessores. Porque uma vez que você não precisa justificar, mas se eventualmente vier alguma auditoria mais intensa, é muito fácil o ministro dizer, não, eu mandei o meu assessor lá porque ele precisava resolver uma questão assim, assim, assado, e pronto, está o assessor também indo visitar parentes e assim por diante. Aí outros vão dizer para mim, mas Diogo, você também pega no pé de coisas pequenas. Claro, nós temos milhares e milhares de coisas pequenas que se a gente não pegar no pé, o negócio fica sem fim. É da mesma maneira sobre as viagens do presidente Lula. Não sou contra fazer viagens, não quero aqui dizer que tem que ficar trancado no país, nada disso. Mas poderia gastar menos. Poderia ficar em hotéis mais econômicos, levar comitivas menores, por exemplo. Ficaria ele numa suíte, tudo bem, mas não toda a comitiva tão bem instalada. E muita gente diz, mas isso não é nada perto do orçamento. Todas as coisas são nada perto do orçamento, como essas passagens. Que, por sinal, o governo não tem ideia do quanto vai gastar. E vale lembrar uma última coisa. As passagens para os membros do governo são compradas no seu preço mais alto. Quem já comprou passagem de avião sabe que se a gente comprar numa promoção com alguma antecedência, ou se sujeitar a dizer eu vou com certeza nesse dia e nesse horário, porque se eu quiser trocar eu não posso, eu perco a passagem, mas eu tenho certeza que eu vou, a gente compra mais barato. Mas eles compram sempre a mais cara possível para poder ser o mais flexível possível. E nós é que pagamos essa conta. Ô Diogo, só para deixar aqui precisa a informação, essa é uma proposta que foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues e que, para a LDO, né, de 2024, mas que precisa ainda ser aprovada pelos seus pares, tá bom? Essa tá em proposta e depois dessa repercussão aí que você bem ressaltou, vamos ver como é que fica, né? E para encerrar mesmo, a gente quer saber... Agora, tomara que a gente repercuta bastante, contrariamente, para que não passe, né? Sim, claro. A gente quer saber se você leu lá na Folha de que o Flávio Dino será indicado para o STF pelo presidente Lula. Você viu alguma coisa? Pois é. De novo me surpreendendo. De novo, eu próprio já tinha dito aqui, acho que por 2 vezes, que achava que o Flávio Dino não seria mais, mas até falei, a não ser que o Lula queira dizer que quem manda é ele, ponto final. Para mim, esse é o principal recado que ele quer dar para nós. Quem manda sou eu, ponto final. Podem dizer o que quiser. E aproveita para dar uma
caneladazinha na turma da extrema-direita mais bolsonarista, assim, que deve ficar indignada e vai fazer um barulho enorme, e no final esse barulho vai ser só espuma, porque se o Lula quiser, vai indicar. Embora não seja certeza ainda, né? Isso foi trazido pela chamam de colunista, mas é uma jornalista muito respeitada, a Mônica Bergamo. É porque ela tem uma coluna no jornal, então procuram desprezá-la como se fosse colunista social, alguma coisa assim. Verdade. E ela disse também que o Gonê irá para a Procuradoria-Geral da República. Vale dizer que sexta-feira, antes das eleições argentinas, ela foi a única pessoa que eu ouvi dizer que, na sexta-feira, 2 dias antes, que o comitê do Sérgio Massa estava em pânico, percebendo que iriam perder as eleições. Olha aí. Ela é muito bem informada. Realmente tem que dar o respeito à Mônica, né? Bom, falando em bem informada, eu tive acesso agora há pouco a uma curiosidade de turismo, que aí, em algum lugar do ABC Paulista, tem uma réplica da cidade de Manaus. Você já ouviu falar? São Bernardo. Uma réplica? Por incrível que pareça, eu estou vendo fotos aqui inacreditáveis. Tem Teatro Amazonas, tem Igreja da Matriz. Olha só, gente, que maravilha. É um complexo turístico, né? Ele foi criado em 1973 com essas réplicas de alguns pontos turísticos aqui de Manaus, tudo juntinho numa mesma região aí do ABC Paulista, especificamente São Bernardo do Campo, e trazendo essas informações, se parou, né? Então, em 73 começou, depois ninguém cuidou mais, e agora, em 2023, um projeto do Conselho Municipal de Turismo de São Bernardo do Campo, financiado com recursos do governo de São Paulo e apoio da prefeitura do município, né, está revitalizando tudo isso. E é incrível, a gente olhando as fotos aqui, parece uma Manaus em miniatura mesmo. Que bacana, hein? Você tem conhecimento? Eu sabia do projeto esquecido, mas não sabia, confesso que eu não sabia da revitalização. Eu vou visitar essa semana e vou procurar trazer mais informações para vocês. Mostra aquilo que o Cristóvão fala com frequência. Manaus inclusive foi colocada como uma das 3 melhores cidades do Brasil para viver num levantamento recente nesse início de ano. Ainda é uma cidade importantíssima, mas era a cidade do Brasil por alguns momentos, sem dúvida nenhuma. Era o polo de geração de riqueza do Brasil e está voltando, tenho certeza.